Fala galera, tô de volta e eu quero começar falando justamente sobre isso. Eu, como viajei, fiquei num hiato de quase 2 semanas vendo coisas esporádicas. Então eu já viajei com isso na cabeça. O que vai mudar quando eu voltar? O que vai ter mudado no campeonato? A NFL é tão rotativa assim ou as coisas são um pouco mais estáticas do que a gente imagina? E a minha resposta está mais pro lado do estático, porque pouca coisa mudou, de fato, né? Poucos times saíram para uma arrancada. E os que a gente já sabia que eram muito ruins, ficaram muito ruins. A galera do topo, poucos se consolidaram de verdade. Então ainda tem uma certa nuvem ali no meio, né? Ainda tá meio nublado para onde que vai aí o destino dos playoffs. Então o que eu pensei? Kansas City é o único invicto. Detroit se afirmou como a maior força da NFC. Isso tá claro, né? Eles podem ter problemas na segunda metade, que começa já a partir depois da semana que vem, mas tá definido que esses são os 2 times a serem batidos no momento, porque os outros têm muita irregularidade. Minnesota, né, entrou numa sequência ruim, talvez o inicial fosse um gás, né, a mais ali da defesa, enfim, tem esse problema. Alguns times não se despontaram, né, estão demorando para arrancar. Filadélfia você pode colocar aí um pouquinho, São Francisco com certeza. Os Rams ameaçam chegar lá. E alguns times se consolidaram como perigosos. Isso sim aconteceu. Continuando na NFC, Atlanta. Atlanta é um time perigoso, né? Não é um time pronto, mas é um time perigoso. E na AFC, Buffalo voltou a se entender, né, como eles têm que jogar. E Pittsburgh está num caminho aí interessante. Outros 2 times estão na sequência de pessimismo. O Jets, principalmente, né? Não conseguiu dar o gás que precisava ter dado nessas 2 semanas. E Dallas a mesma coisa. Então essa é a situação. Eu fiquei muito curioso para saber o que mudaria no cenário total. O jogo importante que eu destaquei dessa rodada foi Falcons e Buccaneers. Um confronto direto dos 2 principais contenders, né, da divisão da NFC South. E o Tampa, que havia vencido em Atlanta, agora perde em casa. E o Falcons abre aí um pouquinho, uma grande partida do Kirk Cousins. O Baker botou números, mas foi um pouco mais erráticos. E foi a grande chegada no cenário do Kyle Pitts que a gente esperava há tanto tempo. A zebra foi a vitória dos Browns, mesmo em casa, contra os Ravens, né? Um Ravens que a gente acreditava que tivesse ali num patamar bem igual ao do Chiefs, né? Mas o Ravens está com problema na defesa. A cobertura está muito vulnerável, o pass rush não está ajudando a ela se assentar nesse momento. E os Browns, que ninguém dava nada mais para eles, colocaram o Winston, talvez até com uma ideia de, tá vendo? Tanto faz o Watson como o Winston, como qualquer um nesse momento, mas o tiro saiu pela culatra, porque o Winston até jogou bem e conseguiu essa vitória que dá um alento aí para a parada toda. O futuro é o futuro, né, cara? O time que preocupa, eu vou com o Miami Dolphins. Por quê? Porque a volta do Tua era a chance de dar um gás agora, né? De ligar um turbo para ver se eles conseguem ir para o playoff pelo 3º ano seguido. Mas estão com 2 vitórias só no campeonato. Perderam aqui, ó. No dia que eu cheguei em Miami, aterrisei um pouco antes do field goal da vitória. Não é que o Tua jogou mal, mas também, né, não conseguiu impor, e a defesa também tem problemas. Então Miami fica numa situação muito complicada em termos de campeonato, né? Já estava e não conseguiu dar a virada de chave. Lesão, eu vou com o Christian Kirk dos Jaguars, quebrou a clavícula, tá fora do campeonato. E por que eu acho isso relevante? Primeiro porque o Jaguars, cara, o que tá mal fica pior ainda.
E o segundo, porque ele mexe com uma possível dinâmica de trades, né? Tanto para o Jaguars acumular recursos para um rebuild, como para algum contender que pudesse usar o Christian Kirk aí na reta final. Reencontro, eu vou para a partida do domingo à noite, porque tá duro para Dallas, cara, que tem jogado constantemente contra os 49ers, reverter essa freguesia, vamos dizer assim, né? Eles já entram em campo meio que assustados, meio que debilitados. Até tiveram uma possibilidade de arrancar aí para virada, porque o São Francisco, né, meio que parou, mas não deu certo. O Dak mais uma vez teve alguns problemas, né, de manter a posse de bola, e o Purdy teve uma partida bem segura. Agora, voltando a falar de Dallas, o Lamb voltou nessa partida a ser quase que a única opção. E para mim, Dallas não funciona assim. Dallas funciona quando outros jogadores aparecem e conseguem dar uma alternativa de jogo. Enfim, up and down, eu vou para a partida de Buffalo e Seattle. Por quê? Porque o Shakir, mesmo com a adição do Amari Cooper, ele continua sendo um jogador de confiança. Então ele é o meu up. Ele se estabeleceu como uma figura de slot importante. Foram 9 passes recebidos em 10 targets, 107 jardas. E pro lado dos Seahawks, cara, não tem como eles ganharem jogo com o Ken Walker correndo 9 vezes, 12 jardas, média de 1.3. Então ele adicionou mais 33, recebendo, mas não importa. Não tem como eles ganharem dessa maneira. Não há possibilidade. Não há possibilidade. Então eles precisam que o jogo de corrida. E aí envolve problema com linha ofensiva. Enfim. Destaques da rodada mesmo. Ofensivo, eu vou com o Josh Jacobs, que correu 25 vezes, 127 jardas, média de 5.1 e 2 touchdowns. Foi um ano de muito turnover, assim, de running backs, né? De movimentação, um sai daqui, outro para lá. O Josh Jacobs ficou meio apagado aí nessa parada, mas ele é um jogador bem talentoso, e o Packers é um time ainda mais perigoso quando ele corre bem com a bola. Defensivamente, Zac Baun dos Eagles foi uma adição muito interessante, porque ele nunca foi um linebacker de verdade em New Orleans, né? Mas o Vic Fangio tá conseguindo fazer isso dele, né? Foi mais uma grande partida, já tinha tido outras no começo, foi mais uma outra grande partida dele de presença, 12 tackles e um fumble forçado. É um jogador muito interessante aí nesse campeonato. Special Teams eu mudei aqui de última hora, porque o touchdown do Calvin Austin retornando o punch, né, contra os Giants, além de ter sido bem bonito, né, bem bacana, como ele flutuou de um lado para o outro, foi crítico para a vitória, né? Foi crítico, Special Teams aí fazendo sua marca. Calor, eu vou para o Bo Nix. Por quê? Porque eu achei essa uma partida muito interessante dele, porque foi uma partida mais dentro do pocket, né? Foi uma partida em que não foi correndo com a bola que ele conseguiu abrir a defesa. Ele correu só, o quê? Cadê aqui? Sei lá, 5 jardas. Ele teve um touchdown corrido ali dentro da red zone, o que é bom, porque, né, deixa um time mais perigoso. Quando o running back é capaz de fazer touchdown correndo na red zone, o time é muito mais perigoso. Então isso foi bom. E passando a bola, 28, passe completo de 37 tentativas, 284 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Partida limpa, partida bem interessante de um quarterback que todo mundo tem um pouco de pé atrás, né? Para finalizar a jogada, tiveram algumas jogadas bem interessantes. Eu fico triste de não colocar o touchdown corrido do Joe Mixon, que foi espetacular, mas o Hail Mary do Daniels, né, foi uma jogada incrível, cara. Como na batalha dos número 1 contra o número 2, deu o número 2 com esse lance que desafia assim a lógica, né, cara? Tá lá o link no post. Valeu, galera, bom estar de volta, até mais.